Fala galera, mais um vídeo aqui no canal das Rodas e hoje eu vou falar sobre lubrificantes de corrente, lubrificantes de relação. Em primeiro lugar, eu quero falar que essa é a minha experiência como usuário, a minha experiência testando todos esses produtos. Em segundo lugar, eu quero falar que se você é o cara do track day que anda com a sua moto só no final de semana em pistas, talvez você não concorde com as coisas que eu vou falar aqui, porque o que eu vou falar é mais para as condições de uso urbano, chuva, poeira, terra, enfim. Vamos lá. A gente vai usar um critério com três bases, vamos colocar assim. Primeira base, a eficiência de lubrificação. Segunda base, custo-benefício. E terceira base é para qual estágio da vida útil esse lubrificante ele é melhor. Porque vamos dividir aqui em três estágios, que é a relação nova, relação com meia-vida e relação além da meia-vida, já para o final da vida. Porque nem todo lubrificante vai ser o ideal para todos esses estágios. Para vocês entenderem, eu estou colocando uma imagem aqui para vocês verem a corrente como um todo. Quando a relação está nova, vocês podem ver aí que você tem o pino, você tem a bucha e você tem o rolete. Quando a relação está nova, principalmente as relações que têm retentores, elas mantêm as laterais da corrente bem travadas, de forma que elas fecham, vedam muito bem o pino, a bucha e o rolete. Então, essa lubrificação que tem aí dentro, porque quando o fabricante monta a relação, ela tem uma lubrificação interna aí, ela não se perde por um bom tempo. Mas com o uso da relação, aparece uma folga lateral aí, tanto o rolete quanto a bucha apresentam uma folga lateral por onde entra a água e tira esse lubrificante. É por isso que a relação, depois que ela fica ali meia vida, ela começa a fazer muito barulho, um barulho agudo, como se fosse um rolamento frouxo girando. Justamente são os roletes, a bucha girando em cima do pino ali, sem lubrificação e com aquela folga. Então vamos lá, agora que vocês entenderam aí essa parte da folga, essas peças móveis aí, vocês vão entender melhor quando eu explicar para qual contexto cada lubrificante é melhor. Vamos falar primeiro do grafite em pó. Obviamente, nunca passou pela minha cabeça usar o grafite em pó e somente ele. Porque por ele ser um pó, ele vai soltar, vai se desprender da relação muito fácil. Então, eu sempre combinei ele, por exemplo, com o desengripante ou com o óleo Singer. Não é o Singer, né? Antes que alguém fale aí, não é o óleo Singer, mas é a mesma propriedade. Porque eu não achei aqui perto para comprar, para mostrar para vocês exatamente o Singer. Mas enfim. Então, ele combinado com outro lubrificante, ele tem uma certa eficiência, porque a maior vantagem dele acaba sendo o maior defeito. A maior vantagem é ele não grudar sujeira, porque ele não é oleoso e ele também não tem nenhuma capacidade de cola, de aderir em uma superfície. Então ele não gruda sujeira, ele ajuda a ter menos sujeira. Se você colocar metade com outro óleo, você vai ter 50% menos de sujeira grudado, vamos colocar assim. Porém, ao mesmo tempo, vai ser 50% mais fácil dele sair da sua relação com um simples movimento. Então eu diria que ele associado a outro óleo, ele tem ali um resultado de lubrificação, vamos dar aí uma nota 5, custo-benefício é nota 10, muito barato, R$10,90. Mas qualquer outro tipo de óleo barato aqui não fica em mais de R$20. Custo-benefício nota 10, eficiência de lubrificação daria nota 5, 7. E o estágio de vida útil, como você vai usar um óleo fino com ele, eu diria que seria além da metade da vida útil da corrente. Porque ele vai ter, com outro óleo fino, ele vai ter facilidade de penetrar dentro das partes móveis ali da corrente mesmo, que ele consegue chegar no pino, consegue chegar no rolete, consegue chegar ali na bucha. Vamos falar agora do desengripante. O desengripante, na minha opinião, é o mais indicado se a sua corrente foi maltratada. Se você ficou muito tempo sem lubrificar e começaram a aparecer elos travados. O que é um elo travado? A corrente ela se movimenta com os elos paralelos, retos. Mas às vezes você vê que a corrente está movimentando e tem um elo travado, que ele não tem esse movimento livre. O desengripante ele ataca diretamente em pontos oxidados e ele vai ser muito indicado para essas correntes com elos travados. E também ele é muito fino, então ele consegue penetrar ali no pino, consegue penetrar na bucha e no rolete, naquela parte interna, permitindo o seu movimento livre. A desvantagem dele é que ele não é muito oleoso e ele também não tem muita capacidade de cola. Então ele se desprende muito fácil, uma chuva leva ele muito fácil, tira muito fácil da sua corrente. Porém, dentre eles aqui, em uma condição perfeita,
eu acho que ele é muito bom, porque ele protege, ele elimina qualquer tipo de corrosão e por ele ser fino ele penetra na corrente. Porém, a desvantagem dele é que na chuva ele sai muito mais fácil. Custo-benefício nota 10, poder de lubrificação média nota 5, e ele é indicado para qualquer fase de vida útil da corrente se a corrente estiver travada. Se a corrente não tiver com ela travada, eu diria que além da metade da vida útil da corrente, ele vai ser muito útil. Vamos falar agora do Militech. Pô, Bruno, mas Militech não é lubrificante de corrente. Não, mas muita gente usa o Militech, que é um condicionador de metais. Se você não sabe, dá uma pesquisada aí. Tem muito vídeo no YouTube. Ele é um condicionador de metais. Então o pessoal usa na relação quando a relação está nova, antes de colocar na moto. Agora eu vou fazer um comentário aqui, uma observação minha. Todo metal ele vem revestido com algum material. Todo metal que vai ser exposto ao tempo. As partes internas do seu motor não vão ser expostas ao tempo. Então elas não têm esse revestimento. Mas o que acontece? Por exemplo, uma área que tem atrito dentro do seu motor, por causa do atrito, essa área ela já não tem nenhum tipo de proteção que possa vir a ter de fábrica, vamos dizer assim. Então, o Militech consegue penetrar no metal, que ele penetra no metal, ele não penetra em tinta, ele não penetra em nenhum tipo de proteção de zinco que possa existir. Então, eu não sei se ele é eficiente em relações novas, quando o pessoal passa o Militech na corrente, leva no forno, deixa aquecer porque o Militech só age com temperatura e depois coloca na moto. Por quê? A relação da moto ela vem com uma proteção. Vocês já viram uma proteção, um verde escuro acinzentado. E essa proteção, depois de um tempo, ela sai com o atrito. Tanto é que depois de um tempo, se você lavar sua relação muito bem lavada, você vai ver que ela está com pontos de atrito todos cromados, porque a cor natural ali do ferro depois é como se fosse um ferro polido. Naquele estágio ali, eu acredito que o Militech seja absorvido. Uma relação nova, eu não acredito que não seja absorvido, mas esse teste eu não fiz. Eu usei o Militech na relação já com um certo tempo de desgaste, certo tempo de uso. E o que eu fiz? Eu usei ali um calor natural, usei um calor de um soprador térmico ali para jogar um pouquinho de temperatura, com cuidado para não estragar as borrachas de proteção da corrente com retentor. Eu não senti muita diferença, estou sendo muito sincero. Fiz ali tudo direitinho, pus a temperatura, não senti muita diferença. A corrente, dali um tempo, ela já pediu óleo bem rápido, não senti que ele deu... Ele pode ser que tenha algum resultado muito a longo prazo, mas a curto prazo, você pode colocar ele que você vai sentir falta de algum lubrificante do mesmo jeito. Bom, então agora nós vamos falar sobre a graxa branca. A graxa branca ela é muito usada na indústria alimentícia, em partes mecânicas, porque ela não tem cheiro, não tem cor, e ela tem um índice de contaminação menor em alimentos. Ela também é muito usada na indústria naval, porque ela é bem oleosa, tem um bom poder de cola, ela gruda, então ela não é retirada com tanta facilidade com a água. Por isso ela é muito recomendada para passar em corrente, porque a corrente está exposta a todo tipo de sujeira, principalmente a água quando a gente pega chuva. Então ela é bem eficiente nisso aí. Minha opinião é que ela é muito boa quando a relação está nova. Por quê? Como eu já expliquei para vocês, já mostrei a imagem no início do vídeo, por ela ser pastosa, ela não tem poder de penetrar ali no pino, na bucha e no rolete. Por quê? Ela vai ser passada na parte de cima da corrente. Ela vai lubrificar. Você tem que ver o rolete e os dentes da corrente do peão. Então ela vai lubrificar mais esse contato entre o peão e os roletes e a coroa e os roletes. Ela não vai lubrificar as partes internas ali da relação, o pino, a bucha e o rolete. Então ela é mais, digamos que um lubrificante superficial. No início da vida útil da corrente ela é muito boa, porque como eu já expliquei, no início da vida útil da corrente ela está bem selada. Aquela lubrificação original colocada pelo fabricante não se perdeu. Demora muito para a corrente gastar a ponta dela folgar e começar a entrar água e tirar essa lubrificação que o fabricante coloca. Mas no início da vida útil ela vai ser muito, muito boa para isso. Justamente porque não necessita dessa lubrificação interna e só externa. Então ela acaba sendo muito eficiente. Eu diria aí que a eficiência dela de lubrificação no início da vida útil da corrente é nota 10, é muito boa, protege, ela gruda bem na corrente, é resistente à água, custo-benefício é um dos melhores, menos de R$10 você consegue comprar uma bisnaga dessa daqui. Então essa é a graxa
branca, muito utilizada e recomendada. O outro produto que eu vou falar aqui é o Motul. Eu acho que é um dos mais famosos, né? É muito caro. A primeira coisa que eu vou falar dele é o custo-benefício. Eu acho que é muito complicado você falar de custo-benefício com a embalagem dessa aqui, ó. Deixa eu ver, essa aqui é a maior que tem. É 400 ml, 263 gramas. Custou R$ 80. Pode ser que você ache mais barato na internet, mas é muito, muito caro. A minha sincera opinião é que com uma graxa branca você chega no mesmo resultado dele. Pode ser que alguns de vocês aí discordem, mas a minha opinião, a graxa branca tem o mesmo resultado dele. Quando você aplicar ele, você vai ver que ele é aplicado em forma de spray. Eu acho que ele sem spray é a única grande vantagem dele, vamos dizer assim. Eu testei ele, eu usei na corrente. Ele de fato ele gruda, de fato é muito cômodo você usar um produto em spray, é muito fácil, você aplica ali, ele consegue adentrar em qualquer parte da corrente. Muito bom, muito fácil. Porém, eu acho que não justifica o preço. É a minha opinião. Eu peguei chuva com ele, ele não resistiu à chuva. Eu achava que ele seria um produto que iria grudar na corrente, que ia ser uma coisa assim que você ia passar o dedo e você ia ver que a corrente ainda está oleosa e não ia grudar sujeira, porque eles falam que a própria embalagem fala que ele seca e vira uma pasta. Só que eu senti assim que ele sai muito fácil com chuva, com detrito. Não é o que prometem. Ele é muito indicado para quem faz track day. A própria embalagem dele diz que é para motos que vão atingir alta rotação. Só que no track day o pessoal não fica andando debaixo de chuva. E normalmente o pessoal não vai andar com relação surrada, né? Digamos assim que não está no nosso universo de usar a moto para o dia a dia, para quem usa a moto para trabalhar. É o universo do pessoal que é ali uma relação, sempre está uma relação nova, uma relação pesada, que precisa de uma lubrificação superficial. O cara que tem grana para ficar fazendo track day, o cara gastou a relação, ele vai e troca. Então ele não precisa se preocupar em lubrificar o pino, lubrificar o rolete, lubrificar a bucha, se o lubrificante vai entrar lá dentro. Uma lubrificação superficial já dá conta ali numa relação nova. Agora a gente que precisa usar a relação até bem próximo do final da vida útil, a gente precisa de um lubrificante que entre nas partes internas ali da corrente quando ela já está desgastada. E nesse caso, o Motul, na minha opinião, não é bom. Custo-benefício, eu daria aí nota 1, porque R$ 80 para mim eu acho que é muita grana, não vale, não justifica. E poder de lubrificação, eu daria aí nota 10, uma relação nova, até a metade da vida útil. Ele realmente é muito bom quando a relação está nova. Mas, como eu falei, na chuva ele se perde um pouco. O outro que eu vou falar aqui agora é o óleo Singer. Famoso óleo Singer. Não está escrito óleo Singer, não brigue comigo, mas esse aqui é uma imitação do óleo Singer, né? Você vê até que a embalagem é igual. E as propriedades também são as mesmas. Dentre esses aqui, se você está pensando em um lubrificante, simplesmente lubrificante, para qualquer estágio da vida útil da sua moto, você não está com problema de oxidação na sua moto, na minha opinião, esse aqui é o melhor. O óleo Singer. R$ 5 você compra um óleozinho desse aqui. Por quê? Ele é fino, então ele consegue uma relação além da metade da vida útil, ele consegue penetrar nas partes móveis ali internas da corrente, que eu já expliquei para vocês, no pino, na bucha. Ele consegue penetrar lá dentro. Ele tem um poder de cola, ele impregna bem nas coisas, ele deixa tudo muito oleoso e ao mesmo tempo ele protege contra a água, ele é resistente à água. Você pode jogar água que não vai tirar facilmente, porque o óleo não se mistura com a água, então ele vai ali, ele não é pastoso, então ele vai de fato agarrar muito na sua corrente. E ele, na minha opinião, ele é o único que pode ser indicado para todos os estágios de vida útil da motocicleta. Claro que se você tiver com elos travados, o desengripante vai ser melhor. Mas de modo geral, o desengripante ele não tem tanto poder de lubrificação quanto o óleo Singer. Se você for comparar e pensar em capacidade de lubrificação, o óleo Singer é muito melhor, porque ele tem mais aderência na superfície, ele é fino, ele consegue penetrar também e é uma lubrificação mais duradoura. O desengripante ele vai ser melhor para pontos oxidados, mas ele não tem tanto poder de lubrificação quanto o óleo. Então, na minha opinião, o melhor lubrificante de todos aqui, se a sua relação não tiver com elo travado, se ela tiver com elo travado, usa um desengripante, destrava ela, deixa ela soltinha. Quando ela estiver soltinha, o melhor lubrificante de todos é esse aqui, ó. O nosso famoso óleo Singer. Beleza? Essa é a minha opinião, esse é o meu vídeo. Deixa aqui nos comentários
se você concorda, se você discorda, qual lubrificante você usa, a forma que você faz para limpar a sua relação. Deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilha aí com os amigos para a gente continuar gravando vídeo aí, mostrando vários produtos e colocando a nossa opinião aqui para vocês. Beleza? Valeu, abraço.